Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para darmos continuidade para nossa live, para as nossas lives do Clube do Livro 3.0, estudando, avançando, continuando então com os ensinamentos de Eckhart Tolle, Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. Hoje vamos começar o capítulo 2 deste livro, que se chama Ego, o estado atual da humanidade. Nós vamos começar esse capítulo, ele vai precisar ser feito em partes também, os capítulos desse livro são mais longos, então nós vamos estudando por partes, cada capítulo. Hoje é a parte 1 do capítulo 2. Vamos continuar avançando nessa nossa jornada extremamente importante desse livro, que é um livro que colabora muito com o nosso despertar espiritual. É para quem está focado nisso, para quem está nessa intenção, tá? Compromissados com a verdade. Como é que vocês estão? Vão colocando aí no chat de 0 a 10, como é que você está hoje? Sendo 10, maravilhosamente bem, e 0, complicado. Como é que vocês estão de 0 a 10? Coloca aí também no chat da onde você é. Para o pessoal para quem está chegando agora no clube, quem é novo, saber de onde vocês são, para a gente conectar quem é de perto aí, os conterrâneos. Então vamos lá então, vamos dar início aqui ao nosso estudo de hoje. Muito bem, então esse capítulo 2, ele se chama, para quem está chegando agora e não sabe, estamos lendo esse livro aqui, ok? Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, tá? O capítulo de hoje, capítulo 2, se chama Ego, o estado atual da humanidade. Primeira parte desse capítulo, que ele é grande, a gente vai precisar dividir, ok? Então, o nome do capítulo já diz muito, né? Que a humanidade atual está com a sua consciência principalmente baseada no ego. E foi isso que eu falei na live passada. E quando se fala de transição planetária, quando se fala de nova era, nova terra, é um processo de transição. É um processo de transição aonde individualmente e coletivamente precisa acontecer uma transição de uma consciência baseada no ego para uma consciência baseada no coração. Em essência, transição planetária, nova era, nova terra, seja o que for, em essência é isso. A migração de uma consciência baseada no ego para uma consciência baseada no coração. E isso na individualidade das pessoas e no coletivo. E aí, nova terra, por exemplo, nova era, é a decorrência, os resultados manifestados de quando estamos vivendo uma consciência baseada no coração. Sabe aquela máxima lá de
dos ensinamentos crísticos, o reino do céu dentro da própria pessoa, basicamente é isso. O reino do céu, externamente, o paraíso terrestre, a nova era, a nova terra, ela vai vir em decorrência de quando uma quantidade suficiente de pessoas atingir esse estado interno primeiro. A virada coletiva precisa de uma massa crítica. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse conceito, tá? Quem já ouviu falar sobre esse conceito da massa crítica? Dá um sim aí no chat. Quem já ouviu falar? O que seria massa crítica? A massa crítica é o seguinte, para que mudanças mais significativas aconteçam no coletivo, é fundamental que uma massa crítica da humanidade atinja estados de consciência superiores. E ainda está pouco, mas mesmo o pouco que tem no planeta hoje é o que dá sustentação ao restante. Senão o planeta já teria, a espécie humana já teria sido extinta faz tempo, ok? Assim como eu falei na live passada, 77% da humanidade está em estados de consciência negativo. 77% da humanidade está em estado de consciência negativo. E se a gente for pegar as pessoas que realmente vivem em um estado de consciência baseado, nessa consciência baseada no coração, mais profundamente mesmo, isso dá em torno de 4% da humanidade. E o restante ali, esse restante ali que está entre esse 77% e esse 4%, estão numa fase de transição, numa fase intermediária. E para que a coisa mude de uma forma mais forte, aproximadamente precisa-se elevar esse número aí de 4% para pelo menos 10%, mais ou menos. Ou seja, seria basicamente dobrar a quantidade de pessoas que vivem realmente estados de consciência elevado, baseados em amor incondicional, paz num nível mais profundo. Tá? Então essa é uma meta que nós precisamos colocar. Tem algumas linhas que colocam assim, eles têm até uma estatística aproximada de quantidade de pessoas assim por país, proporcionalmente, que precisam atingir esse número. Se eu não me engano, no Brasil, não lembro exatamente se é no Brasil, mas acredito que sim. Seria um despertar mais profundo em torno de 64 mil pessoas. Num nível de despertar mais profundo mesmo. Tá? Então, nós podemos colocar isso como um objetivo de vida. Nós temos que colocar isso como um objetivo de vida, porque no fundo, o que a gente veio fazer aqui é isso. O restante da nossa vida vem por decorrência. Lembra? Conquistar lá o reino dos céus dentro de você e tudo mais será acrescentado. Se nós atingirmos verdadeiramente esses níveis mais elevados de consciência, nós vamos ter mais saúde, nós vamos ter mais amor nas relações, vamos ter mais paz mental, vamos atrair mais prosperidade, as coisas vão fluir melhor. Nível de conexão mais profunda com Deus, tudo é resolvido. Tudo vai se encaminhando,
cada vez mais. Não é verdade? Aí, qual que é a questão então? Se o objetivo é passar de um estado de identificação com o ego, de uma consciência baseada no ego, para uma consciência baseada no coração, primeiramente nós precisamos entender o que seria esse ego, né? Esse é um dos pontos que esse livro foca muito. Ajudar a gente a entender quem seria esse, entre aspas, esse inimigo a ser vencido. Que no fundo não é inimigo, ele está cumprindo o seu papel, ele só precisa ser redirecionado. Mas quando ele está desvirtuado, ele se torna um inimigo, sim, na sua vida. E te limita de muitas formas. Tá? Então, para quem não sabe o que é o ego, porque se confunde muito essa questão. O que é ego? Existem duas definições. Quando você fala aquela pessoa tem um ego muito grande. Normalmente, quando se coloca essa definição, é porque aquela pessoa é arrogante, ela tem um ego inflado, ela tem atitudes egoístas. Tá? Isso faz parte, é uma das dinâmicas do ego. Tá? Mas não é só isso. Quando a gente fala sobre ego, num sentido espiritual, nós estamos trazendo o conceito do eu ilusório. O eu ilusório. Todos nós, sem exceção, estamos apoiados num conceito de eu ilusório. Do tipo, quando você fala assim, ó, esse sou eu, ou essa sou eu, no momento que você faz isso, você está puxando uma visão sobre você. Você está puxando sentimentos sobre você, crenças sobre você, memórias. É todo um conjunto que você se utilizou para se definir. E aí você cria uma noção, uma perspectiva de eu. Mas isso está muito distante da realidade, de quem você é verdadeiramente. É só uma percepção de momento que você se utilizou da sua história de vida para você criar um conceito sobre você. Você se utilizou do que seus pais falaram, do que as pessoas falaram e todo o conjunto de percepções que você teve ao longo da sua vida, onde você montou ali um conceito sobre você. Se a gente pegar pela teoria, por exemplo, da programação neurolinguística, da hipnose, que fala que 5% apenas da nossa consciência está num nível consciente para nós, imagina só, todos esses conceitos que você tem, por exemplo, conscientes, que você se utiliza para se definir, para falar, olha, esse sou eu, isso é apenas 5% da realidade. 5% da realidade. Toda e qualquer definição que você coloca a respeito de você mesmo, de você mesma, é limitada. Toda e qualquer definição que você se coloca a respeito de si mesmo, de si mesma, é limitada. O que o Joe Dispenza, que a gente já leu um livro, o que ele fala? Se a gente estudar a física quântica, se nós estudarmos a física quântica mais profundamente, apenas 1%, menos de 1% do que a gente vê realmente é matéria, está no reino do visível. Todo o restante, 99,99%, é um nível energético e potencial. Ou seja, tudo aquilo que você utiliza para você se definir,
que você fala, esse sou eu, essa sou eu, é uma parte ínfima, ínfima do seu verdadeiro eu, que é um espírito em potencial infinito, conectado com o divino. Essa é a nossa verdadeira identidade. Mas para que a gente possa se situar nesse mundo, nós precisamos de uma individualidade. Nós precisamos de uma personalidade. Nós precisamos de um avatar biológico. Senão, seria só um reino de potencial de energia. Não teria essa troca de experiência. Por isso que a gente precisa da nossa individualidade. Então o ego cumpre esse papel de trazer esse senso de individualidade. Porém, é uma decorrência natural, nós passamos a criar uma identidade limitada. Sempre vai ser limitada, porque nós precisamos ter o nosso referencial aqui no mundo, para ter troca, o nosso eu humano. Precisamos aterrar uma parte disso para que a gente flua a nossa vida, aquilo que a gente veio fazer. Porém, você precisa tomar muito cuidado. Você precisa tomar muito cuidado nesse sentido. Por quê? Tudo aquilo que recebe uma definição, entenda o seguinte, tudo aquilo que recebe uma definição também recebe uma limitação, certo? Tudo aquilo que recebe, quando você define algo, você corta aquilo que não está fora disso, certo? Quando você fala, por exemplo, quando se pergunta, quem é você? Na verdade, isso é muito utilizado nos círculos espirituais e de autoconhecimento, né? Quem sou eu? Aquela indagação que todos nós precisamos ter. Quem sou eu? Na verdade, essa pergunta ela já é limitada, porque o certo não é você perguntar quem sou eu. O certo não é você perguntar quem sou eu. Porque quando você pergunta quem, a palavra quem já está te colocando já no nível de pessoa, já está te colocando no nível de humano. Quem? O certo dessa pergunta é o que sou eu? O que sou eu é a pergunta mais adequada. O que sou eu? Quem você já está trazendo para um nível de identidade. Você já está trazendo para o nível de personalidade. Já traz para uma limitação. Quando eu pergunto para vocês, se a gente perguntar para a maioria das pessoas, quem sou eu? As pessoas vão falar o quê? Quem é você? Você pergunta para as pessoas, quem é você? O que elas vão falar? Elas vão falar a profissão. Ah, eu sou um engenheiro. Tá, peraí, eu perguntei quem é você, eu não perguntei sua profissão. Ou a pessoa vai falar, eu sou mãe. Tá, eu perguntei quem é você, eu não perguntei a sua função social, sua função na família. Ah, quem é você? Eu sou um viajante. Eu não perguntei seu hobby, perguntei quem é você. Tudo isso mostra, né, que ele fala bastante nesse capítulo, o quanto que o ego das pessoas, da maioria das pessoas, está identificado. Ele usa esse termo. Na constelação esse termo é bastante usado também, identificação. Que tem num sentido diferente, mas tem coisas em comum também, né? O que seria uma identificação? O que seria uma identificação? Identificação significa, eu até coloquei a
a definição dele ali. É se tornar o mesmo. Identificação é se tornar o mesmo. Fazer dele o mesmo. Ou seja, muitas pessoas estão identificadas com suas profissões. Muitas pessoas estão identificadas com relacionamento. E aí isso gera o quê? Independência emocional. Por que muitas pessoas ficam com dependência emocional com o parceiro? Porque o seu senso de identidade, quem a pessoa é, depende da outra pessoa. Sem a outra pessoa, ela não é nada. Não tem muitas pessoas que falam isso? Ó, sem você eu não sou nada. Quando a pessoa chegou nesse nível, é porque a identidade dela, para ela se identificar, para ela se sentir algo, se sentir alguém, depende de uma outra pessoa. Isso é dependência emocional. Ou depende da profissão. Aí tem pessoas que estão tão identificadas com o seu trabalho, o seu emprego, que às vezes a pessoa é demitida ou ela se aposenta, entra em depressão. A pessoa é demitida ou se aposenta, entra em depressão, porque a identidade dela estava tão fundida naquilo, que a pessoa não sabe mais quem ela é, não tem mais direção. E o que dá sentido para a vida é propósito. O que dá sentido para a vida é propósito. Aí a Ana citou essa questão do narcisista. E eu tenho um posicionamento em relação a isso. Se a gente estudar mais a fundo, o ego e todas essas estruturas egóicas que a grande maioria das pessoas estão ainda presas, exceto os iluminados, nós como meros mortais, nós ainda estamos transcendendo isso. Mas se a gente for... O que seria uma pessoa narcisista? Parem para pensar. A pessoa narcisista está a serviço do quê? A pessoa narcisista está a serviço do ego dela. Certo? A pessoa narcisista está a serviço do ego dela e usa as outras pessoas para se alimentar essa autoimagem, esse ego, esse orgulho e tudo. Mas se você for parar para analisar mais a fundo, poucas pessoas transcenderam isso. Só os iluminados. Lógico que existe aquelas pessoas narcisistas um nível mais doentio, né? Aquilo muito disfuncional e marcante. Porém, se você analisar a humanidade como um todo, quem ainda não transcendeu plenamente o ego, nesse sentido de iluminação, é narcisista também. Todos nós estamos a serviço do ego ainda. E estamos no caminho de transcender. Mas quando você se relaciona com alguém que é narcisista, ou você está num problema com alguém que é narcisista, você já parou para refletir o porquê que essa pessoa está aí na sua frente? Será que não é um espelho? Só que essa pessoa está com esse narcisismo expressado, externalizado. Mas será que o seu não está escondidinho ali, sorrateiro? E é por isso que você conecta, porque você tem ressonância. Por exemplo, uma pessoa que é boazinha. Vamos supor que você é boazinha e você quer agradar todo mundo. Vamos supor que você é boazinha. Você é boazinha e você quer agradar todo mundo. Você é um doce para agradar todo mundo, para ser aceita. Isso é narcisismo. Por quê?
Porque você está colocando uma máscara, você está se moldando para ser aceita. Quem quer ser aceito? O ego. O ego quer ser aceito. O outro lado, o narcisista, ele também quer ser aceito, só que é de uma maneira mais yang, mais impositiva. Mas no seu caso, a boazinha que está vestindo uma máscara é uma artimanha do ego também. É isso que vocês precisam entender. É a autoimagem querendo ser aceita, querendo ser vista. Reflete isso que eu estou falando. Você quer ser boazinha com todo mundo, agradadora, agradador, para ser aceito, para ser aceita. Isso é narcisismo. Você está lambendo a sua imagem para ser aceito. Você está defendendo a sua imagem, você está a serviço do ego. O seu ego quer ser aceito a qualquer custo, inclusive se traindo, inclusive se abusando. É por isso que você atrai pessoas abusivas, porque você se abusa em primeiro lugar, você se trai em primeiro lugar para você ser aceito pela outra pessoa. O mundo é um espelho, gente. O mundo é um espelho. Aceita que dói menos. O mundo é um espelho. Por exemplo, via de regra, vocês têm que sair terapeuta tem que sair da vítima, pelo amor de Deus. A gente tem que ser exemplo. Saiam da vítima. Vocês não podem estar num caminho espiritual já com bastante tempo e ainda se colocarem como vítima. Você lembra, 100% da nossa realidade é criada por nós mesmos. 100% da nossa realidade é criada por nós mesmos. Nós somos deuses com D minúsculo, certo? Com D maiúsculo só tem um. Mas deuses com D minúsculo, nós somos deuses com D minúsculo. Tudo que você vive é criado por você mesmo, por você mesma. Por exemplo, eu estava num evento esse final de semana, um evento sistêmico tal, e aí eu participei de intervenções. As duas pessoas que eu participei de intervenções, onde elas tinham sido agredidas, relacionamento abusivo e tudo mais, indo a fundo na alma dessas pessoas, ambas queriam se agredir e se utilizavam do agressor para cumprir esse papel. Vou repetir o ensinamento. Vocês que passaram por relacionamento abusivo, seja o que for, no fundo, num nível mais profundo e inconsciente, vocês queriam se agredir por meio da pessoa, se utilizando da pessoa. Principalmente quando há culpas inconscientes. Culpas inconscientes ou lealdades inconscientes, certo? Lealdades com as pessoas agredidas da sua família, por exemplo. Ou culpas inconscientes onde você busca expiar essa culpa usando um agressor para cumprir esse papel. Sem contar a questão kármica, ok? A vítima de hoje foi agressor no passado. O agressor hoje foi a vítima no passado. E esse looping fica girando até que a gente possa pôr um ponto final. Para pôr um ponto final, você precisa sair da vítima, senão você vai continuar atraindo o agressor.
Porque os arquétipos se conectam. Sangue atrai tubarão. Você vibra na vítima, você atrai agressor. Sangue atrai tubarão. Os arquétipos se conectam. Eles são ressonantes, complementares. Então você que é terapeuta, está num caminho, você não pode mais entrar nesse papel, nesse ego, nessa identidade. É uma artimanha do ego também. Entrar no papel de vítima é uma artimanha do ego para que você vista ali essa identidade, onde essa identidade tem benefícios. Porque a vítima ela tem mais atenção, a vítima ela tem mais regalias. Ah, você é vítima, você é coitado, então você pode isso. Não precisa assumir essa responsabilidade. A gente pega leve com você. E a vítima fica com uma carta na manga. A carta da vingança. A vítima quer manter uma carta na manga. A carta da vingança e a carta da reivindicação. Tá? Guardem isso que eu estou falando. O próprio Bert Hellinger fala. As vítimas são as mais perigosas. São as pessoas mais perigosas porque elas já estão num potencial do ataque. Elas estão no potencial da vingança. Elas estão prestes a executar ali a justiça por meio da vingança. E ela não quer perder essa carta na manga. Quando você realmente libera, quando você realmente perdoa, transcende, a carta na manga da vingança, ela vai embora. E muitos não querem perder isso. Quer ficar com essa carta na manga da vingança guardada. Então, terapeutas, já está na hora, hein? De vocês saírem desse papel, ok? Tudo que aconteceu na vida de vocês, vocês criaram e atraíram. Vocês só não descobriram ainda o como, ok? Já entra nessa consciência que vocês transcendem muita coisa. Não dá mais vocês ficarem nesse lugar. Porque se você fica esperando uma compensação da outra pessoa para sanar a dívida, né? E você fica preso nisso, presa nisso. Não vai vir. Quem compensa as coisas é a contabilidade cósmica, é a justiça divina. Para de querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Você vai ficar enroscado nisso, ok? Então, num primeiro ponto, a gente precisa entender, para a gente poder transcender o ego, a gente precisa entender essas dinâmicas egóicas. Aqui eu já citei algumas. Que uma delas principal que você precisa soltar é essa identificação com identidades limitantes. Porque o que acontece na maioria da vida das pessoas? As pessoas se utilizam das experiências de vida para se definirem. Isso enrosca muita gente. Eu tive uma experiência X. Aí a pessoa pega essa experiência e usa ela para se definir. Então, por exemplo, tentei abrir um negócio e não deu certo. Aí a pessoa usa essa experiência para se definir como a fracassada, o fracassado, o perdedor, seja lá o adjetivo que você colocar. E aí, muitas pessoas ficam presas nisso, né? Aí não conseguem mais dar certo em nada por causa disso. Tem uma experiência de relacionamento com uma pessoa ou outra pessoa, duas, sei lá, não deu certo. Ah, então eu sou a dedo podre. Eu sou a mal amada, seja o que for. Já cria uma identidade limitante em torno daquilo. Aí não importa se você vai criar
Não importa se você vai criar identidades negativas ou até positivas. Isso limita de alguma forma. Você precisa olhar a experiência pela experiência, não ficar se definindo com base nisso. Você precisa se definir por conceitos maiores. Qual conceito maior, por exemplo? Que você é manifestação do divino. Você é manifestação do divino, ou seja, você é divino também. Filho de Deus também é divino, certo? Então, para você transcender determinadas definições limitantes, você precisa entrar em contato com verdades mais profundas que transcendem isso. E usar a realidade também para quebrar suas crenças experienciadas, que você usa para se definir de forma limitante. Ai, eu tentei um negócio ali profissional, não deu certo, eu sou uma fracassada. Ah, tá bom. Então vamos olhar ali para aquele empreendedor de sucesso ali. Aí puxa na história desse empreendedor de sucesso. Nossa, ele quebrou 3 vezes antes de dar certo. Ah, então ele é um fracassado? Usa o exemplo e realidade das outras pessoas para você quebrar suas crenças. Eu tentei várias coisas que deu errado antes de dar certo. E se eu ficasse me definindo, eu não consigo, comigo nada dá certo, aí você fica criando essas crenças, só porque você teve experiências isoladas. Se distancia disso, para de usar as experiências para se definir. São apenas experiências que você pode fazer diferente. E tudo você pode aprender. Não é? Para refletir sua vida se você não criou identidades limitantes. Isso é artimanha do ego. Por exemplo, tem muitas pessoas que estão aqui assistindo que têm a identidade de adoente. Adoente. Sei lá, porque alguma época da vida, ou vem de família assim, ou teve experiências que perdeu a saúde ali por um tempo e criou essa identidade. Depois, para a pessoa sair disso, complicado. Próprio, citando de novo o Joe Dispenza, ele fala que o principal elemento para a lei da atração é a identidade para atrair sua vida, porque isso é um arquétipo. E o arquétipo atrai o cenário ressonante com ele. É só você ver em filme. Pensa no filme. O filme gira em torno do quê? Do personagem. O personagem cria e atrai a realidade que é passada naquele filme. É igual você na sua vida. Por exemplo, se você realmente embutir em você a identidade mais fortalecedora da pessoa vencedora, você incorpora isso. Veste isso, a identidade da pessoa vencedora. Você vence os seus desafios. E se você embute em você a identidade da perdedora, a identidade da vítima, é isso que você vai magnetizar, porque é o personagem, é o arquétipo que você está vestindo. O filme da sua vida, ele vai ser coerente com o arquétipo, o personagem que você está vestindo. Já parou para pensar nisso? Qual é o personagem que você está vestindo? Uma grande reflexão para vocês. Qual a máscara que você está vestindo atualmente na sua vida? Para ser aceita? Para esconder verdades sobre si mesma, sobre si mesmo? Tudo isso está criando a sua vida, está determinando a sua vida. E aí é preciso desconstruir. Tá? É preciso desconstruir e se desidentificar da mente. Tá? Pensa no seguinte, por isso que o Jung fala, não existe despertar de consciência sem dor.
Por que que dói? Porque a verdade dói. Quanto de verdade você aguenta? O quanto de verdade você aguenta? Sobre si mesmo, sobre si mesma, sobre a vida, sobre a realidade, o quanto de verdade você aguenta? E para que a gente possa avançar para o verdadeiro eu, nosso verdadeiro eu, quem nós somos em essência, o falso eu vai precisar ser desconstruído. E é por isso que muitas pessoas enroscam quando elas entram em caminho espiritual, em caminho terapêutico, porque quer mudar resultado sem mudar a si mesmo. Fica apegado, tem apego em determinadas formas de agir, em determinadas formas de ser, tem benefícios secundários, insegurança, porque apesar da coisa estar tudo bagunçada, mas ela já aprendeu a se situar a ser daquela maneira. E aí tem medo do novo. E evita esse processo de desconstrução. Porque para o ego, imagina assim, você está totalmente identificado com a autoimagem que você criou de si mesmo, que está distante de ser quem você verdadeiramente é. Aí tem a sombra, que o Jung, o Hélio Couto fala muito também. Tá aqui, ó, quem você acredita que é. Toda essa imagem, essa máscara, esse personagem que você criou. E aí tem todo um outro lado aqui reprimido. Tanto coisas negativas, que você não quer saber a verdade sobre si mesmo, coisas negativas dessa vida, ou de outras kármicas, né? Que está engavetado, tem uma baita sombra kármica ali, que é justamente essa sombra kármica que faz muitas pessoas ou instituições não aceitarem, por exemplo, a reencarnação, porque não quer admitir essa sombra kármica aqui que tem, então deixa quieto ali, deixa na gaveta, melhor falar que não existe, porque eu não quero acessar essa verdade sobre mim, tudo que eu já fiz de perverso em outras vivências. Então vamos deixar essa porta aqui bem trancada, bem fechada, e vamos falar que não existe. Porque eu não quero saber essa verdade sobre mim mesmo. É a maior sombra, ok? A maior sombra está nessa porta. O nosso lado mais negativo está nessa porta. É por isso que se combate fortemente. Melhor falar que não existe, né? E aí tem outra sombra aqui da criança interior, todo o lado negativo seu que você reprimiu ao longo da sua vida. E não é só lado negativo também. Na sombra está a luz que você reprime também. Tudo que você já fez de bom, todos os seus poderes e potenciais. Mas você também tem medo da sua luz. O maior medo do ser humano, na verdade, é da sua luz. Tá? É do seu poder divino. Porque com poder vem responsabilidade, né? Então é melhor eu achar que eu não tenho. Poder traz responsabilidade, né? E poder realmente muda a vida quando você manifesta. O seu medo não é de dar errado, porque se der errado você fica onde você está. O seu medo verdadeiro é de dar certo. O seu medo verdadeiro é das coisas andar de verdade, porque é aí que a coisa muda. Porque é aí que você precisa transcender, né, a sua crença sobre você mesmo. Reflitam sobre isso. O seu medo mais profundo é de dar certo, não é de dar errado.
Porque é quando dá certo que a coisa avança para um próximo nível, quando você avança para o novo. Se der errado, você só fica onde você está já. E você já conhece esse reino onde você está. É mais confortável para você. Você já aprendeu a lidar com essa fase atual sua. Então, se der errado, tá tudo certo. Você fica só onde você está, né? Também tem as pessoas que ficam defendendo a sua autoimagem e aí não tenta nada, porque vai que comprova que eu não dou conta, que eu não consigo. Então é melhor eu não fazer, porque senão vai mostrar para as pessoas que eu não consigo, que eu sou uma fracassada. Aí fica preso nessa defesa da autoimagem. Fica preso nessa defesa da autoimagem. Eu falo sempre, as questões das mídias sociais. Não se divulga por vergonha, questão de crítica, de julgamento, não quer se expor. Tá preso numa das artimanhas do ego. Tá defendendo a sua autoimagem perante as pessoas. Quer ser aceito a qualquer custo. Isso é do ego. É um movimento de orgulho, é um movimento egóico. É um medo de perder essa autoimportância, medo de perder a significância. Tudo isso é artimanha do ego. Quem transcendeu o ego e já está mais apoiado no caminho do coração, manifesta coragem. Coragem é o caminho do coração, né? Já transcendeu, não fica querendo ser aceito por todo mundo. Já sabe quem é num nível mais profundo, não depende desse referencial da opinião das outras pessoas para se definir, para saber quem é, para se sentir bem consigo mesmo, né? Então nós precisamos desconstruir, esvaziar. Quem a gente acredita que é uma mentira. Quem a gente acredita que é uma mentira. Na live passada eu falei sobre os níveis de consciência lá do David Hawkins, né? E vocês sabiam que aquilo lá tem a ver com a verdade? Verdade, do tipo assim, quanto maior é o seu nível de consciência, na escala de Hawkins, mais verdade você está vivendo, mais você está próximo da verdade. Quanto menor o nível de consciência, maior é a falsidade. Você está vivendo uma ilusão, mentiras, uma ilusão. Quanto menor o nível de consciência, mais apoiado no ego. Quanto mais elevado o nível de consciência, mais apoiado na consciência, no que está além do ego. No que está além do ego. Então percebam que despertar espiritual, transcender da consciência baseada no ego para uma consciência baseada no coração, consciência baseada no coração, é subir nesses níveis de consciência. Aí a Juliana falou ali, eu fugindo de voltar para a terapia, achando que não tinha nada para resolver. Cuidado também com processos terapêuticos, na maneira como é conduzida. Por quê? Porque uma das coisas que define essa sua autoimagem limitante, ou essa identidade que está te prendendo, é a sua história de vida. A minha história de vida. E tem determinadas formas que se conduz terapias que reforça a identificação da pessoa com a sua história de vida. Gente, pensa o seguinte, a sua história de vida, quando você pensa assim, eu falo para vocês, pensem na sua história de vida. Aí você vai lá e pensa na sua história de vida. Lembra da sua história de vida. É só um ponto de vista.
não é a verdade. É um ponto de vista limitado. É só um ponto de vista ilimitado pelas suas crenças, pelo seu nível de consciência. Por exemplo, se você pensar na sua história de vida com um nível de consciência, você tem uma interpretação, um significado. Com outro nível de consciência, outra significação, outro significado. Mais um nível de consciência, outra percepção, outro significado. E se você olhar para aquela história pelo olhar da outra pessoa que estava envolvida, ou pelo olhar de Deus, ou pelo olhar da outra pessoa envolvida, o fato em si está muito distante da sua percepção sobre o fato. Tudo aquilo que vocês olham para a sua história de vida e você tem uma percepção, é uma percepção limitada. Não é isso que a gente faz na hipnose, na constelação? Ressignifica as coisas que aconteceu? Por quê? A pessoa ficou só com uma visão traumática e limitada daquilo. E usa tudo aquilo para sustentar o trauma, para sustentar a raiva dela da outra pessoa, sustentar a dor, sustentar seja o que for, com base numa percepção, mas é limitada. Limitada. Existe um universo por trás dos acontecimentos. Um universo kármico, espiritual, um universo sistêmico, toda uma decorrência, um universo seu de percepção, de significação. Por isso que a maior sabedoria de todas é a do Sócrates lá, só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Tudo, aí não sei quem é o outro filósofo que fala, o que eu considero é uma gota de um oceano que foge à minha percepção. Não é verdade? Não é verdade? Você acha que você sabe quem é sua mãe? Você acha que você sabe quem é seu pai? Você acha que você sabe quem é você? Você acha que você sabe quem é outra pessoa? Por exemplo, às vezes você cruza com uma pessoa que você não dá nada para ela, mas ali dentro às vezes tem um ser de luz que está vivendo ali um personagem agora nessa história ali, porque tem algum propósito, mas ali tem um ser de luz, você nem sabe, um ser de muita luz, e você nem sabe. Às vezes você é um anjo encarnado, mas você ainda não acordou para isso. Você está vivendo com base nessa matrix, nesse personagem, nessa história, e alimentando essa história, né, e vivendo essa história, e presa nisso. Mas você... Palavras do Cristo. Palavra do Cristo. Vós sois deuses. Palavra do Cristo, não é minha. O que ele fala? Vós sois deuses. O que ele fala também? Vocês estão destinados a fazerem coisas maiores do que a que eu fiz. Vocês estão destinados a fazerem obras maiores do que a minha. Olha o que ele falou. Não sou eu que estou falando. Ele falou. Então, pelo amor de Deus, sai desse complexo de inferioridade. Sai desse complexo de inferioridade. Você está vivendo um personagem. Você está vivendo um personagem. Pelo menos, pelo amor de Deus, dá uma ajustada nesse personagem. Põe força nesse personagem. Põe umas coisas melhor, pelo menos. Já que vai ficar identificado com o personagem, ajusta esse personagem para melhor. Você é o diretor do filme, você só esqueceu. Você é o diretor do filme. Você não tem que ficar preso
nem preso em nada da sua vida, da sua identidade. Você pode se tornar um novo eu, viver uma nova realidade. Corrige o personagem. Você pode mudar o personagem. Fala coisas diferentes sobre si mesmo. Você fica se mantendo em personagens limitantes porque você fica falando coisas limitantes sobre você o tempo inteiro. Ou você fica só lembrando das coisas que você não conseguiu. E as coisas que você conseguiu? E as coisas que você conseguiu? Você não lembra disso? E as coisas que deu certo na sua vida? Por que você fica só focando no que deu errado? Por que você fica só focando no que deu errado? Para sustentar uma identidade de vítima, de perdedor, de perdedora, de fracassada, seja o que for. A identidade precisa ser sustentada, certo? As suas crenças querem ser comprovadas. Então você tem essas crenças limitantes sobre si mesmo, aí você fica querendo puxar evidências por meio da sua história, por meio do seu passado, para falar, olha, tá vendo? Eu sou assim mesmo. Mas é tudo ilusão. O véu de Maia lá, a ilusão. O véu que precisa ser tirado da sua cabeça. Vocês estão muitos, nós estamos muitos identificados com o pensamento. Identificados com o pensamento. O pensamento, ele é apenas um sentido. Não sei se vocês sabem disso, ok? O pensamento, ele é o sexto sentido. Nós temos o paladar, a visão, o olfato, o tato. Qual outro sentido que eu não falei? Paladar, visão, olfato, audição e tato. O pensamento é o sexto sentido, certo? A intuição seria o sétimo sentido, na verdade. O pensamento é só um sentido para você perceber a realidade, para você interagir com a realidade, para você traduzir a realidade, para que a sua consciência, que está acima do pensamento, vivenciar esse plano. Mas a maioria das pessoas está tão identificada com o pensamento que a pessoa é o pensamento, ela não tem o pensamento como um sentido. Um sentido. É igual, pessoas que estão identificadas com o pensamento, é igual você falar para o peixe o que é a água. Água? Que água? O que é a água? Não consegue, está tão imerso que não consegue se desassociar do pensamento. O pensamento é igual uma televisão. Quando você assiste televisão, você não escolhe os canais? Tem canal que aparece ali que você não quer. Você não quer viver aquilo, certo? Você não quer assistir aquilo, ficar naquilo. O que você faz? Você troca o canal, sintoniza em outra coisa. Na sua mente é a mesma coisa. Só que o que acontece? Chega um canal ali. O que acontece? A pessoa já gruda naquele canal, já fica naquele canal e aquele canal arrasta a pessoa. Mas por quê? Porque falta meditação para que a pessoa se desassocie do pensamento dela e se apoie num outro nível de consciência, que só testemunha o pensamento. Só testemunha o pensamento de fora. Só testemunha a emoção de fora. Percebe a emoção, sente a emoção, mas tem um distanciamento. As sensações corporais também, a mesma coisa, tem um distanciamento. Aí você vai criando uma desassociação
da consciência superior para o ego, que é todo esse conteúdo da mente. O ego é a mente, que você acredita que é você, mas não é, é só uma ferramenta, é um nível de consciência, mas não é quem nós somos. É um nível de consciência que cria ali, determina a nossa individualidade nesse plano manifestado. Só que a maioria das pessoas está identificado com essa identidade ilusória, está identificado com os pensamentos. Quanto mais identificado você está com os pensamentos, mais você é manipulado. Por quê? Porque a mídia, as mídias sociais, os negativos, colocam coisas na nossa cabeça e te arrasta. Porque você aceita tudo que vem na sua cabeça. Não é verdade? Você acredita que o pensamento é seu. Ou que o pensamento é você. Aí aquilo te arrasta. Aquilo te arrasta. O Eckhart Tolle fala, o pensamento é apenas um sentido, mas a humanidade está possuída por ele. E o pensamento, ele é maravilhoso. O pensamento é maravilhoso, ele é um nível de inteligência. Mas ele tem que ser usado por nós e não nos usar. O pensamento deve ser usado por nós e não nos usar. Senão é uma possessão mesmo. A pessoa está possuída pelas suas ideias. Não é isso que a gente vê? A pessoa fica obcecada, extremista, ativista nas coisas. Excesso de identificação com determinadas ideias. Excesso de identificação com determinadas ideias. Não é? Vocês já pararam para refletir o quanto que você teria evitado muitas atitudes complicadas, muitas palavras complicadas que você falou, se você tivesse um nível de distanciamento maior da sua mente? Sabe aquelas pessoas que falam, depois pensam? Falam, depois pensam. É porque tá com muita identificação com o conteúdo da mente, o conteúdo emocional. Por que tem que contar até 10? Lá, quando você tá com raiva, por exemplo. Conta até 10. Porque nesse 10 você consegue dar tempo de você olhar de fora e escolher responder, ao invés de reagir inconscientemente. Para você se desidentificar desse conteúdo da mente. Como que você pratica isso? Você precisa meditar diariamente, semanalmente, a autoobservação. Observar os conteúdos da mente, sem intervir em nada. Sem tomar partido de nada. É treino. Estado de presença. Porque a consciência vem da alma, não vem da mente. A mente é só uma tradutora. A mente é só uma tradutora. O que o Eckhart Tolle fala? Ó? Quando compreendemos quem não somos, a realidade do que somos começa a aparecer por si mesma. Quando compreendemos quem não somos, a identidade do que somos começa a aparecer por si mesma. É verdade. Por isso que a primeira parte é a desconstrução. O desapego. O David Hawkins, que a gente já citou várias vezes, tem um livro que é O Caminho do Desapego, onde se só aprender a desapegar verdadeiramente dos pensamentos,
das cargas emocionais, de quem você acredita que é. Vai desapegando. Solta tudo, igual o Hélio Couto fala. Solta tudo. Solta tudo. Que não é passividade, é diferente. É desapegar do ego para a centelha, para o divino dentro de si. E às vezes o divino dentro de si quer ação. Mas você solta e deixa ser guiado. E faz o que precisa ser feito. Né? Ó, o que ele fala aqui? Ó? Quanto maior a identificação com a mente, menor o nível de despertar espiritual. Quanto maior a identificação com a mente, menor o despertar espiritual. Tá? Eu tenho um documentário para indicar para vocês que condiz com esse tema da nossa live de hoje. Anotem aí. Tá? Pesquisa lá no YouTube, se chama Mundos Internos, Mundos Externos. Aí você pesquisa Mundos Internos, Mundos Externos, legendado. Vê a versão legendada que é melhor. Tá? Paulo falou, Alexandre Magno disse que o Eckhart Tolle é uma exceção dos mestres que alcançaram um nível de consciência sem prática meditativa. Na verdade, ele é a pura prática meditativa, só que sem rótulo. Porque a gente tem o rótulo, a definição de que meditação é separar e ficar lá em lótus, ou meditação, na verdade, é estado de presença, é cultivo de consciência. Eu posso tomar água meditando. Dar a live pode ser uma meditação para mim. É cultivo de consciência. É atenção plena. É autopercepção. No fundo é isso. Não precisa ser essa experiência rotulada do jeito que a gente está. Cozinhar pode ser uma meditação. Correr, tudo pode ser uma meditação. Dependendo do quanto de presença você coloca naquilo. O quanto de presença você coloca naquilo e o quanto você transcende a mente naquilo. E age por um outro nível de consciência naquilo. Leiam o Arqueiro Zen. Alguém já leu? O Arqueiro Zen. Praticar lá o arco e flecha é a meditação do discípulo. O Arqueiro Zen. O livro do Arqueiro Zen. Esqueci como é que é o nome inteiro do livro. Quem souber, coloca aí. Mas se você pôr Arqueiro Zen, você vai achar. Quem souber o nome, coloca aí. Quem conhece esse livro do Arqueiro Zen. A Ivelis perguntou, resumindo, meditação é estar presente nos pensamentos? Não seria nos pensamentos, seria na observação, na consciência. Meditação é consciência. Existem vários tipos de meditação, certo? Tem meditação de visualização, de respiração. São formas de você amplificar o seu estado de consciência. Depende do objetivo. Mas via de regra é o cultivo da consciência. Cultivo da consciência é o termo que eu mais gosto. Tá? Aí reflitam no que eu vou falar aqui agora. Ó. Rejeitar o ego é apenas mais ego. Rejeitar o ego é apenas mais ego. É o Arqueiro Zen e a Arte de Viver, algo assim. Pode ser, seja esse mesmo. Rejeitar o ego é apenas mais ego. Ou, eu quero me iluminar, eu quero
esse desejo, muitas vezes, obsessivo, o desejo obsessivo de melhorar, às vezes é mais ego, é ego espiritual, muitas vezes. Porque quando você rejeita a si mesmo, porque você queria ser outra coisa, você quer ser outra coisa para quê? Para se sentir mais significante. É ego também. Eu quero me tornar melhor para me sentir mais significante, para ser melhor. Para quê? Ego também, não é? Não é verdade? Se vocês refletirem, eu quero me curar. Fala, eu quero me curar. Aí a pessoa entra naquele desejo. Para quê? Para eu ser melhor. Para quê? Por que muitos caminhos de cura não fluem plenamente? Porque a intenção é egóica. Não é uma intenção baseada no amor. O David Hawkins fala a mesma coisa. Quando você coloca uma intenção amorosa, um propósito elevado naquilo que você faz, você ganha muito mais força. Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer por amor próprio, ela consegue muito mais fácil, muito melhor. Agora, uma pessoa que quer emagrecer porque ela está com aquela pressão de ego, de autoimagem para ser aceito pelos outros, e a sua autoestima depende dessa autoimagem e tudo, é muito mais difícil, é muito mais penoso e tem muito mais recaída. Não é? Por exemplo, eu quero prosperar por amor à minha família, para trazer o melhor para minha família. Tem um nível de força muito maior do que eu quero prosperar para provar para o meu pai, para minha mãe que eu consigo, ó, ego. Para provar para os outros, porque eu me comparo com aquela pessoa, o nível de força vai lá embaixo. Ou eu quero me iluminar, a pessoa que tem aquilo oculto, eu quero me iluminar, quero me melhorar cada vez mais, me iluminar e melhorar cada vez mais, para ser melhor que as outras pessoas. Ego. O poder da pessoa vai lá embaixo e se enrosca em muitas coisas. É esse aí, ó. Eliane, é a arte cavalheiresca do arqueiro zen. É esse livro aí. A meditação é atirar com arco e flecha. Vocês entendem? O ego, ele é sorrateiro. Ele é sorrateiro. Quantas pessoas estão no caminho espiritual e estão mais no ego do que quem não está no caminho espiritual? Muitas. E o ego espiritual é o mais complicado. É o mais sorrateiro, é o mais complicado. Por exemplo, vamos supor que todos nós, sem exceção, vamos cair em algum momento em ego espiritual. Quem está no caminho espiritual passa por essa fase. Você melhora uma coisinha, uma outra coisinha ali, e você já fica tentando converter todo mundo. Já fica tentando resolver a vida de todo mundo. É ego espiritual. Ego espiritual. Já fica julgando muitas vezes todo mundo. Mas você estava ali há pouco tempo atrás, no mesmo lugar daquela pessoa. Exatamente no mesmo lugar. Faz um tempinho assim que você não está mais naquele lugar e agora você julga a pessoa, se considera superior. É ego. Ego espiritual é complicado. Complicado. Por isso que a humildade é a grande virtude. Por que a humildade é a virtude mais importante para caminhos espirituais? Porque quanto mais humildade, é mais fácil você transcender as artimanhas do ego. Não é?
Quanto mais humildade verdadeira, mais fácil você transcender as artimanhas do ego. Não é? Então. O que ele fala aqui também? Ó, a mente egóica é completamente condicionada pelo passado, igual eu falei. Se usa da sua história de vida para se definir. E aí faz o que com isso? Projeta o futuro. Projeta o futuro como? Com medo. Medo de repetir, é aí que repete, né? Que fica vibrando naquilo. Ou ganância. No fundo, o que está por trás da ganância? Algum vazio de querer evitar algo do passado. Por exemplo, pessoas que viveram muita escassez, elas podem tender a se tornarem gananciosas. É uma artimanha do ego de evitar aquilo que feriu o ego. Tá? E qual que é o problema disso? Qual outra artimanha do ego? A satisfação do ego tem vida curta. A satisfação egóica tem vida curta. Parem para perceber, ó. A satisfação egóica tem vida curta. A satisfação do desejo conquistado egoicamente é rapidamente substituída pela insatisfação do próximo desejo. A satisfação de um desejo egóico atendido é rapidamente substituída pela insatisfação do próximo desejo. E é por isso que fica todo mundo preso nesse buraco sem fim, nesse buraco negro sem limite. Nunca tá bom. A satisfação de um desejo egóico é rapidamente substituída pela insatisfação do próximo desejo. É por isso que é o looping eterno, o buraco sem fundo, o vazio que não pode ser preenchido dessa forma. Aí isso é preenchido como? Transcendendo e se apoiando na plenitude divina. E quando você está apoiado na plenitude divina, as suas ações é em prol do todo, com você incluído. Por isso que quando você ajuda pessoas e você está se prejudicando, é ego também. Porque a atitude divina é ganha-ganha. A atitude divina é ganha-ganha. Quando você ajuda alguém em alinhamento com o divino, é ganha-ganha. Não é ganha-perde. Você sai com o sentimento de que ganhou também, de alguma forma. Agora, quando a ajuda é egóica, você ajuda alguém para ser aceito. Aí você se prejudica. Aí você se prejudica, porque você está ajudando a pessoa por você. Ó, puxão de orelha. Maioria de vocês que doam demais estão ajudando egoicamente. No fundo, tem o seu benefício em vista. Você quer ser aceito. Você quer que a pessoa goste de você. E é por isso, principalmente, o motivo principal que está ajudando. Não é pelo benefício do outro, principalmente. É uma verdade difícil de engolir, hein? É uma verdade difícil de engolir. E aí, nesse livro, tem uma história que é importante vocês lerem sobre um processo de despertar que ele teve ali, vendo uma mulher que falava sozinho, meio insana lá, e que trabalhava no mesmo lugar que ele, e faz paralelo com a questão do narcisista lá que eu passei lá, que eu falei. Ele viu uma mulher lá falando sozinha, com ela mesma e tudo, ele falou assim, nossa, essa mulher é insana, né? E depois quando ele parou para perceber, ele se tocou que ele é igual.
Só que ele não está verbalizando. Ele não está verbalizando. Né? Verbalizando. Mas, no fundo, ele percebeu que ele é igual. Na cabeça dele, a voz na cabeça dele, o diálogo interno, essa loucura humana, ele é igual. Ele tomou um chá de consciência nesse sentido. Não é? Não é? No fundo, todos nós estamos vivendo ilusões e uma insanidade. A não ser que a gente se ilumine, nós estamos vivendo ilusões. É uma loucura coletiva humana. Essa vida baseada no ego. Para vocês terem noção, tem tribos indígenas, norte-americanas, no caso, pelo que eu me lembro, que a pessoa na tribo ali que começava a entrar nesses movimentos egóicos, individualistas e tudo, e começar a prejudicar as coisas, eles classificavam ela como doente. Ela precisava de intervenção ali, espiritual e do xamã, e a tribo tinha que se destinar para ajudar ali aquela pessoa. Olha só. Nas tribos mais evoluídas espiritualmente, quem entrava nesses movimentos egóicos eram classificados por eles como doentes. E precisavam de intervenção espiritual. No fundo é isso. No fundo é isso também. E a sociedade está doente por causa do quê? Todos os problemas humanos de sociedade têm a ver com pessoas que querem atender os seus próprios interesses, prejudicando o interesse das outras pessoas. Só querem saber o que é melhor para si do que o que é melhor para o todo, do que é melhor para os outros. A Juliana falou assim: meu desafio de alma é ajudar sem carregar o peso dos outros. Estou tentando colocar em prática. É não aceitar o destino do outro. Também é um nível de arrogância, ok? Só que esse nível de arrogância, de ego, é perante Deus. Porque você daria um destino diferente para a pessoa do que aquele que Deus deu. A gente não aceita o destino do outro. Você queria, por movimento egóico, de que quer mudar a realidade, as suas vontades, queria dar um destino diferente para aquela pessoa. Então, não aceita o destino daquela pessoa e por isso que puxa as cargas para si. Numa visão espiritual, isso é ego, é arrogância. O próprio Bert fala isso. Porque você julga Deus. A pessoa não deveria estar passando por isso, é injusto. Ou seja, você cancela a lei do karma, você não concorda com Deus e da forma como as coisas funcionam. No fundo, é isso. Quando você transcende o ego, você não entra nesses movimentos aí de puxar a carga dos outros. Todos nós puxamos cargas, faz parte da etapa de estar identificado com o ego e querer mudar a vida das pessoas. A gente não aceita. Você questiona Deus sem perceber. Questiona Deus sem perceber. Você quer dar um destino melhor para todo mundo. Mas tá tudo sendo guiado por uma força maior. Tudo sendo guiado por uma força maior. Nós só precisamos aprender a confiar e a se desapegar. Certo? Então, o que ele pede aqui nesse capítulo? Para de usar suas posses para se definir. Para de usar os cursos que você faz para se definir. Do tipo a pessoa fala, eu sou um constelador. Você não é um constelador. Você está na função de constelador em alguns momentos. Você está na função de terapeuta em algum momento. É uma função que você está cumprindo. Não é o seu eu total.
não é o seu eu total. Toda identificação rígida limita. Nós precisamos saber transitar nos papéis. Por exemplo, tem hora que eu tenho que estar no professor, tem hora que eu tenho que estar no terapeuta, tem hora que eu tenho que estar no empreendedor, tem hora que eu tenho que estar no marido, no pai. São só personagens, são só roupas. Eu não posso me identificar com nenhum. Tem pessoas que vira mãe, vira pai, acabou a vida. Porque fica tão identificado com o personagem que o restante não consegue mais entrar na vida. Isso é um movimento, uma dinâmica do ego, que impede que o eu superior maior se manifeste na vida da pessoa. Porque imagina se imagina se todo personagem que eles desempenhassem no filme, eles não soltassem mais. Na vida é a mesma coisa. Nós somos atores que têm papéis a desempenhar. Você não pode se identificar com nenhum deles. Quando você estiver nele, no personagem, vive ele da melhor maneira possível. Dá o seu melhor nesse personagem. E depois volta para a sua essência que transcende tudo isso, que é maior que tudo isso. Muitas pessoas não conseguem fazer transição de carreira por causa disso. Estão tão identificadas com a carreira anterior, criaram uma identidade tão forte com a carreira anterior que não conseguem se colocar naquele novo personagem. E isso trava o processo. Beleza, pessoal? Então a gente começou na live de hoje a já trazer as dinâmicas do ego, como que elas funcionam. E as próximas lives têm mais dinâmicas em relação a como o ego funciona e se manifesta na nossa vida. Quanto mais vocês forem identificando, mais você tem condição de transcender e assumir aí um novo nível de consciência na sua vida. Beleza? Maravilha? Então, até a próxima live então. Até a próxima. Fiquem com Deus e fiquem atentos em relação à comunidade do Novo Humano que vai ser lançada aí, para quem quer avançar profundamente em tudo isso que a gente está conversando. Tá bom? Até a próxima.